Olá, o Repórter Setorial está no ar e na edição de hoje você confere. Escorpiões já fizeram uma vítima fatal neste ano na região, mas os cuidados estão longe do ideal. Volkswagen faz recall de veículos fabricados aqui no Vale. Você vai ver como fazer para participar das eleições, mesmo que esteja longe do local de votação. Cavex e SAMU fazem treinamento conjunto para resgate aéreo. Tribunal de Contas do Estado fiscaliza farmácias municipais e encontra remédios vencidos, sedes funcionando sem autorização de bombeiros e vigilância sanitária. E ainda, com a crise atual, tem gente que está preocupada aí com essa história de plano de saúde poder cobrar além do que é a mensalidade e está partindo para a automedicação. Também, outro assunto importante que traz aqui o Dr. Oscar Pires, que é diretor de Biociências da Unital, é a questão das farmácias irregulares, sem alvará, sem condições de acondicionar determinados medicamentos mais importantes, mais delicados, e a importância da sua fiscalização quanto a esse processo. Por isso eu peço a você que preste muita atenção. É já já, não saia daí. acontece em Taubaté uma campanha educativa contra queimadas. A Defesa Civil da cidade está percorrendo as escolas municipais para orientar alunos sobre os cuidados para não causar focos de incêndio, principalmente nesse período de estiagem. No ano passado, nesse período de seca que vai de maio a setembro, foram registradas 82 ocorrências de focos de incêndio em mato. E neste ano, nesses 3 últimos meses, já foram 56 ocorrências de queimada. Quem vai falar para a gente sobre essa campanha e sobre os cuidados que a gente tem que ter também nesse período do ano é o Marcos, que é o diretor da Defesa do Cidadão. Marcos, por que essa campanha está acontecendo nas escolas? Qual que é o objetivo de atingir as crianças? Olha, as crianças são um excelente meio de comunicação e eles fazem uma ótima interface entre nós, o serviço público e os pais, porque eles conseguem realmente levar para dentro de casa as informações que são passadas por eles nas escolas, né? E as crianças, elas têm uma facilidade muito grande de aprender. E quando a gente ensina, a gente acaba ensinando uma única vez. Então eles recebem um material todo didático, específico para a criança, no qual eles vão colorir o material, eles vão desenhar nesse material e eles de uma certa forma acabam aprendendo brincando. Aqui em Taubaté nós já tivemos experiências anteriores em outras campanhas que deu muito certo com as crianças, como foi a campanha do show mosquito da dengue, como foi a campanha de coleta seletiva de materiais. Então agora a gente está levando para dentro das escolas, nas crianças de 3 a 5 anos, 6 anos, e estamos aplicando neles o material e eles levam material didático para casa e esse material geralmente é entregue aos pais. Qual que é a principal causa de queimadas agora nesse período de estiagem, né? Olha, a falta de chuva deixa a cobertura vegetal, o mato, bem seco. Isso é um ambiente favorável para queimada. Algumas pessoas têm como uma mania de pegar o lixo, ao invés de levar até a lixeira, joga no terreno baldio e taca fogo no lixo. Esse é um caso que ocasiona fogo em mata. É uma bituca de cigarro jogada no mato seco com o vento, a chance de pegar fogo é muito grande. Inclusive a maioria dos fogos dos incêndios em beiras de rodovia é ocasionado por bituca de cigarro lançada pelo vidro do carro, seja do motorista, seja do passageiro. Por incrível que pareça, até uma garrafa plástica, uma garrafa de vidro jogada no mato, determinada posição do sol, ela causa combustão e o mato pega fogo. Então a gente sempre orienta aos pais, aos alunos, às crianças, que não jogue o lixo no mato, que não jogue bituca de cigarro, que evite fazer aquelas fogueiras que às vezes a turminha faz durante a noite, porque está frio, então fica todos os garotos, os jovens, os adolescentes em volta da fogueira. Evite fazer essa fogueira, que fatalmente essa fogueira poderá virar um incêndio em mata. E se isso acontecer, se você vê, avise a gente, avise a Defesa Civil, avise o Corpo de Bombeiros. Os nossos telefones de comunicação é 199, ligação gratuita para a Defesa Civil, e 193 do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada, Marcos.
Então, como o Marcos comentou aqui, algumas causas dos focos de incêndio é por atitudes erradas da gente mesmo, né? Então, vamos tomar cuidado aí, evitar jogar bituca de cigarro, como o Marcos citou aqui, porque com esse tempo seco, nosso nariz, nossa garganta já fica ruim, com fumaça, aí não fica legal, né? E sem falar aqui do perigo de se queimar também. Então, se você vê um foco de incêndio aí, avisa a Defesa Civil. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial. Profissionais de saúde do SAMU participaram de um treinamento com militares do Centro de Instrução de Aviação do Exército de Taubaté, o CAVEX. Foram 2 dias de treinamento com orientações práticas e teóricas. Mais de 100 profissionais de saúde do SAMU, divididos em grupos, receberam informações técnicas passadas pelos militares do CAVEX. Todo o treinamento ficou focado nos procedimentos de resgate das vítimas até a aeronave. Trabalho de salvamento que pode valer uma vida. E é nesse instante que os socorristas se aproximam para fazer o transporte da vítima, que a atenção deve ser redobrada. Nesse treinamento aqui específico com o SAMU é a aproximação, o momento ideal para se chegar até a aeronave, né, que são pela frente da aeronave. Então são alguns detalhes que tem que se atentar. Então às vezes uma aeronave muito grande, como o 225, né, ele pode causar impactos ali devido à aproximação. Então essa distância de segurança, o momento ideal para se aproximar. Então são esses fatores que estão sendo treinados aqui com a equipe do SAMU. Mas não foi só isso. Enfermeiros e técnicos em enfermagem aprenderam a identificar sinais e até a maneira correta de como permanecer dentro da aeronave durante os voos. O gerente de operações do SAMU falou sobre as principais dúvidas do grupo. Quais as principais dúvidas dos profissionais do SAMU? Quais são os equipamentos que compõem a aeronave, de que forma que eu faço o embarque e o desembarque das vítimas em caso de urgência e emergência e como que eu posso abordar a equipe e fazer a comunicação padrão com eles. Como abordar os pacientes, como está chegando próximo à vítima, como proceder no caso de um acidente, a gente precisar do apoio do Exército. Para o treinamento, o Exército liberou 3 helicópteros. O Esquilo, que é o mesmo modelo utilizado pela PM em operações especiais, o Pantera e o Jaguar, a aeronave de maior porte que pode ser usada em salvamentos mais complexos. Mostrando para o SAMU as diversas aeronaves que o Exército tem, porque todas elas têm suas peculiaridades. Então, a diferença que a aeronave faz no resgate é essencial para que a gente possa salvar uma vida. O Ministério da Saúde divulgou um alerta que indica que o escorpião é o animal peçonhento que mais mata no Brasil. Para evitar a proliferação desse animal, a população pode colaborar, mantendo quintais e jardins sempre limpos. Dados do Ministério da Saúde colocam o escorpião no topo do ranking de animais peçonhentos que mais matam no Brasil. Em 2017, foram 184 mortes no país. Já por veneno de cobra, 105 casos. De 2013 para cá, o aumento foi de 163% no número de óbitos. Consequência também, segundo este biólogo, da obrigatoriedade de notificação dos casos ao Ministério da Saúde. Ele alerta que aonde é encontrado este aracnídeo, há sempre outros. As fêmeas são partenogenéticas, isso significa que ela reproduz sem macho. Então isso aumenta a capacidade de reprodução dessa espécie. São mais de 1.500 espécies no mundo. No Brasil, aproximadamente 100, mas apenas 3 espécies pertencentes ao gênero Titius estão relacionadas aos acidentes graves. Em geral, a grande maioria dos escorpiões não apresenta risco ao homem. Neldson já foi picado por um enquanto trabalhava. Fiquei com uns 2 dias assim aborrecido, só queria saber de ficar deitado. Entendeu? Aí logo depois dava umas dorzinhas de cabeça bem assim no centro da testa, assim da pessoa, da cabeça, né? Embaixo de pedras, entulhos ou cascas de árvores. Por terem hábitos noturnos, os escorpiões geralmente durante o dia são encontrados em locais como este. E para prevenir acidentes, é fundamental adquirir certos hábitos, como andar calçado e sempre manter quintais e jardins limpos. A limpeza é fundamental, né? Então, o que a gente tem percebido? Esse é um acidente que acontece dentro das casas, casas que têm muito entulho,
muito depósito de materiais, funciona como um abrigo para esse animal. Normalmente casas que têm um saneamento básico deficiente, então você tem a presença de esgoto a céu aberto, facilita a questão da água e a presença de baratas que funcionam como alimento para esses animais, né? Então a ideia é que quanto mais limpo for o seu local de moradia, dificilmente o animal vai se adaptar ali. O alerta é nacional e muito válido para a nossa região. Em Taubaté, uma morte em decorrência de picada de escorpião foi registrada este ano. Somente nos 4 primeiros meses de 2018 foram notificados 112 acidentes envolvendo o animal peçonhento. Em 2016 e 2017, a situação não foi diferente. Mais de 380 ocorrências e 2 mortes, uma em cada ano. Por isso é tão importante manter a residência sempre em ordem e seguir as dicas dadas pelo especialista. Além de evitar condições que podem ser favoráveis à proliferação do escorpião, o combate serve também para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir doenças como dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. E um dos principais pontos para esse problema são os terrenos baldios. Em Jacareí, a falta de cuidado público, o abandono da população agravam a situação. Terrenos baldios são um problema constante em Jacareí. É comum passear pelos bairros da cidade e encontrar espaços, tanto públicos quanto particulares, completamente abandonados. E se por um lado temos o descaso do poder público e de proprietários, também temos a falta de consciência de alguns moradores que usam estes espaços para o descarte de lixo e entulhos. Todos esses agravantes tornam essas áreas em meio aos bairros um risco à saúde e segurança de toda a população. Então, nós temos problemas com os terrenos particulares aí, né? Os proprietários demoram muito para fazer a capina, então o mato cresce muito, prejudica muito os moradores aqui do bairro, né? Na parte da saúde, a gente pode até falar assim, que são os bichos peçonhentos que invadem a casa, né? São aranhas, cobras, são escorpiões, né? Ratos. E em relação também à parte de segurança pública, né? Que são esses terrenos baldios aí e abandonados com esse matagal tão alto assim, o pessoal usa como esconderijo, né? Mas então, o que fazer nesses casos? Para denunciar terrenos abandonados próximos à sua residência, ligue no Fale Conosco da Prefeitura, 0800 16 30 10. Você também pode ligar no telefone da Ouvidoria Geral da Prefeitura, 3955-9166 ou 3955-9016. E vamos agora para o quadro Cidadania, com José Carlos Cataldi. Amigos, eu reconheço que o Disque Denúncia tem dado certo em muitas situações, mas nessa desse médico aí que andava fazendo cirurgias estéticas por métodos pouco convencionais, inclusive no apartamento, né? Brindando com vinho e dizendo que o show ia começar, merecendo até a alcunha de Doutor Bumbum, eu pensei que não ia dar certo porque estavam oferecendo só R$1.000. O fato é que apareceram 21 denúncias, acho que talvez por pessoas que foram movidas pela revolta de ver realmente a disfarçatez com que ele agia, né? Foi rastreado em Vassouras, onde comprou um carro, até que foi apanhado num shopping da Barra da Tijuca, junto com a mãe, que também estava sendo procurada. E o doutor Bumbum continuou falando coisas, aí disse que ele é inocente, que ele vai provar que está tudo errado com relação a ele. Só que o Conselho Regional de Medicina já se reuniu extraordinariamente e cassou o registro dele, tendo em vista os métodos pouco convencionais, inclusive uma denúncia que ele injetava ozônio em pacientes com câncer. Onde é que está a ciência para justificar esse tipo de procedimento? Bem, por R$1.000, doutor Bumbum está na cadeia. Mais uma pausa rápida e na volta vamos falar sobre muitas oportunidades de emprego e também de estudo, tudo aqui na nossa região. Em instantes.